No quinto volume, A Prisioneira, o personagem narrador, o protagonista, ele se envolve agora mais profundamente, né, no relacionamento dele com a Albertine. E esse volume, A Prisioneira, é dedicado praticamente à relação dele com a Albertine, a questão deles estarem apaixonados, estarem morando juntos, porque ela vai morar com ele, e dele começar a desconfiar dela, desconfiar da fidelidade dela, vigiá-la, fazer perguntas sobre ela, fazer perguntas inclusive a ela, né? Perguntas assim capciosas, querendo descobrir mais alguma coisa. E essa vigília, essa atenção toda acaba fazendo com que a certa altura da história, a Albertine diga que ela se sente como uma prisioneira. No sexto volume, A Fugitiva, a Albertine foge. Ela simplesmente desaparece, abandona o herói e só mais tarde ele vem a descobrir o que aconteceu com ela. No sétimo e último volume, O Tempo Redescoberto, nós temos uma grande cena mais para o final do volume, em que o Proust reúne uma série dos personagens que vinham aparecendo, né, em todos os outros volumes anteriores. Ele coloca vários deles para participar de uma grande cena num salão, numa recepção, e aí ele se demora com ele mesmo, né, com o personagem narrador, o protagonista, quando o protagonista, por um pequeno incidente que acontece com ele, logo que ele está ali entrando naquela recepção, chegando, que ele se dá conta de que a vida dele e os momentos mais importantes da vida dele precisam ser preservados de alguma forma. E que ele, na verdade, não foi tão feliz, não viveu plenamente esses momentos. Porque a única maneira dele realmente se aprofundar nessa felicidade, na importância da vida dele, é ele registrar isso. E ele registrar através da arte. É como se o Proust estivesse nos dizendo, nessa cena-chave do último volume, esse momento sou eu que cheguei à decisão de contar o que aconteceu comigo, contar parte da minha vida, recuperar a minha vida, o tempo perdido, ir atrás desse tempo, atrás dessas lembranças, atrás desses momentos importantes que formam a minha vida. E aí tudo isso que vocês leram é o resultado desse momento do final em que eu estou tomando essa decisão. O Tempo Redescoberto é assim o fecho de Em Busca do Tempo Perdido. E eu acho que é um pouco também de agonia do personagem quando ele chega nesse momento, nessa cena-chave do último volume, e decide que ele tem que preservar, que ele tem que registrar, deixar marcado de alguma forma, né, a sua vida e o que ele viu e o que ele experimentou e o que ele conheceu, porque há vários personagens que são só referidos nessa cena-chave, dessa cena mais para o final, porque eles foram morrendo, aconteceram coisas ao longo da série, né? Alguns estão em situações de saúde assim muito problemáticas, muito difíceis. Alguns realmente foram mortos, né? Houve a guerra, aconteceu já a Primeira Guerra aqui no final do sétimo volume. Então há um pouco de, me parece, um pouco de ansiedade, de agonia do protagonista quando ele decide isso, porque ele está vendo que a vida está escorrendo, não só a vida dele, mas das pessoas do convívio dele, as pessoas do universo dele. Em algum momento, quando ele menos esperar, vai ser a vez dele. Estilisticamente, o que a gente pode dizer de Em Busca do Tempo Perdido? Acho que alguns leitores, talvez não todos, dependendo das experiências, né, das leituras prévias que os leitores já tenham feito, mas alguns leitores, de repente, podem levar um susto quando abrem um volume do Proust, da série, porque vai se dar com aqueles parágrafos muito longos. O Proust escreve com essa característica, os parágrafos dele são muito longos, as frases são imensas, muitas vezes tem mais de 50 palavras em cada frase, e as frases são assim, labirínticas, porque ele começa a dizer uma coisa e aí ele corta no meio da frase para colocar uma outra observação entre parênteses ou entre travessões, né, para fazer uma digressão. As frases dele são cheias de digressões. Então eu me lembro que uma vez eu cheguei a comentar com alguns amigos, às vezes você começa a ler uma frase do Proust, você passa por tantas digressões ali dentro da frase que quando você chega no final você pode não lembrar mais do que você leu lá em cima.
mas apesar desses senões, talvez não sejam bem senões, eu não vejo bem assim, mas aí você tem que se habituar. O leitor que se habituar com o texto do Proust, que conseguir se aclimatar, porque eu acho que nesse sentido ele se parece com o Faulkner. Você tem que se habituar, você tem que ler um pouco, avançar na leitura, embora o Faulkner e o Proust sejam bem diferentes. Mas nesse sentido eu acho que eles se parecem. Você tem que se habituar com a forma como o escritor escreve, para você começar a perceber a beleza daquilo que ele está escrevendo e perceber aonde ele quer te levar. No caso do Proust, eu sempre penso que uma boa analogia que a gente pode fazer quando a gente olha aqueles quadros que você percebe, aquelas telas imensas e que tem uma porção de detalhes, uma porção de minúcias no quadro, coisas mínimas, e aí você se pergunta, mas por que tanto detalhe, por que tanta minúcia? Mas aí você percebe que aquelas minúcias todas e aqueles detalhes todos é que fazem o quadro tão bonito. Mesmo que num primeiro olhar crítico, você tenha a impressão que aquilo ali é um exagero, que não haveria necessidade de tanto. E eu acho que o Proust, na sua escrita, passa essa mesma impressão. Que às vezes a gente acha, não porque parágrafos tão imensos. Ó, tem parágrafos, inclusive, que começaram na outra página e vão terminar aqui no meio da segunda. Já começaram na página anterior a essa. Mas quando você lê e você vai se habituando com a escrita dele, você percebe que essa densidade, que essa forma quase, entre aspas, pesada de escrever, dá um poder, dá uma beleza, dá um rigor, dá uma profundidade ao que ele escreve, que não teria se ele tivesse escrito de uma outra forma, de uma forma mais despojada, de uma forma mais econômica, né? Não que ele tenha, como eu já falei até do Gide, que ele tenha convencido todos os seus colegas escritores. Há alguns escritores que fazem severas críticas ao Proust, como o J. Lawrence, por exemplo, que achava que ele mergulhava no mar de palavras. Mas eu acho que o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, tem a sua própria beleza. Uma ideia importante também que é passada na obra, ao longo de toda a obra, é que às vezes, e isso está até numa carta que o Proust escreveu a um conhecido dele, às vezes você não percebe a importância das coisas que estão acontecendo com você, não percebe a importância de determinados episódios da sua vida, não percebe a importância e o peso, né, que algumas pessoas do seu convívio, do seu conhecimento têm para você, enquanto você não deixa aquilo registrado. Enquanto você não pensa sobre isso. Porque aí o que ele faz? Enquanto ele está escrevendo, enquanto ele está rememorando, ele está se aprofundando e está recuperando a beleza e a importância das pessoas, dos fatos e de partes, momentos, né, épocas da vida dele, da vida do protagonista narrador. Por causa dessa obra, Em Busca do Tempo Perdido, os entendidos dizem que existe aquela memória que é involuntária, né? Porque em vários momentos de Em Busca do Tempo Perdido, o Proust, o personagem no caso, não se lembra de alguma coisa porque ele quer, mas porque alguma coisa exterior a ele, algum objeto concreto, seja um alimento, seja uma bebida, seja um perfume, seja um trecho de uma canção, remetem o personagem a algum evento, alguma coisa que já aconteceu com ele. E aí, os especialistas dizem que essa memória involuntária também pode ser chamada de memória proustiana.